Bora avaliar Mamãe Fazia, que é um conto do Lucas MT, tem 9 páginas, tá com a edição aparentemente um pouquinho fora do padrão. Vamos ver se tá mesmo. Porém, o Lucas é novo aqui no canal. Opa, aqui ó, vamos ver, tem um comentário aí também. Mas antes eu queria lembrar vocês, né, todo mundo que tá aí assistindo. Rolou uma coisa estranha aqui. Rolou uma coisa esquisita aqui, hein? Lembrar vocês aí, né? Que se você quiser mandar o seu texto, é só você mandar para lucas@editoraflive.com e as lives são toda terça às 7h30 da noite. Lembrando também que se você não é inscrito no canal, deixe o seu inscrever-se. Já pode deixar o like que esse vídeo vai ser da hora e a live também é massa. Vamos ver qual que é o comentário aqui do Lucão, né? Ver o que aconteceu. Texto inicialmente domingo. Texto inicialmente escrito para um concurso literário rejeitado e reaproveitado em uma atividade da faculdade. E Lucas Moreira Teixeira, viu? Então é um texto que foi rejeitado e agora ele reescreveu, ele mexeu no texto pra gente ter uma nova visão dele. Ou seja, é pra gente criticar esse texto aqui um pouco mais forte. Vamos abrir o mostrar tudo para dar uma olhada. Deixa eu dar um espaço aqui travesso. Pra ver se tem algum diálogo. Travessão. Legal. Tá justificado. Show de bola. Não parece tão grande assim. A fonte tá bem espaçada, né? Eu já vi um problema de edição aí, mas eu vou deixar pra falar no final. Tamanho. Cara, de novo essa porra desse tamanho, mano. O que tá acontecendo com os arquivos de Word que eu tô baixando? Mano. O que aconteceu com o meu Word que tá todo bugado? Tô logado. Minha conta é original, graças a Deus. Sei lá. Depois eu descubro. Mas é o meu Word tá bugado, então. Não é o problema do arquivo do seu Lucas. Tá, beleza. Mas aqui eu acho que ele já está. Tá no 14:21. Imaginei que a margem estaria um pouquinho. Tá estreita a margem. Moderada. Tá. Melhorou. Eu prefiro 1 milhão de vezes trabalhar com 1.15, tá? Eu acho 1.5 margem de preguiçoso. Passamento de preguiçoso. Pra dar volume no texto. Muito grande. Livro não usa isso. Vamos usar 1.15, que é bem mais próximo do livro real. Espaçamento antes e depois do parágrafo, eu acho que não tem por que ter os dois. Eu acho que ter só um dos dois já tá bom. Inclusive, dava até pra tirar os dois, mas eu... Tipo, em livro mesmo já tem espaçamento, então tá certo. O espaçamento é importante. Já tá bem mais confortável. Tem um Bookman Mode. Caralho, mano. Bookman Mode. Problema que eu encontrei aqui no texto do seu Lucas mostra que ele usou o espaçamento de parágrafo corretamente. Mas ele esqueceu de corrigir o título, porque vocês perceberam aqui, ó. Ó, tá centralizado. Porém, ele tem uma margem. Então ele centraliza um pouco mais à direita. O correto é você deixar o título sem margem e você centraliza ele. Preferencialmente, você converte o título 1, atualiza ele para corresponder a isso. Por quê? Porque aí o normal ele vai estar assim. Que diabos? Ah, porque ele atualizou com o espaçamento. Tá, agora tá certo. O normal, que é o corpo, vai ficar assim. E o título, ele vai ficar assim. E aí você consegue manipular muito mais fácil durante o texto, né? Mas isso é um erro muito comum, muito simples, coisa boba. Não prejudica, não. Não tem prólogo. Tá bom que é um conto, mas não tem prólogo. Já ganhou vários pontos comigo. Eu não tinha notado. Estou no telefone e sou meio cega. Cara, você tem que pensar que eu sou o maior especialista em edição do Brasil, né? O olho mais treinado do Brasil é o meu. Toda semana eu vejo pelo menos 8 criminosos em live.
há meses, quiçá há mais de um ano, na verdade, né? Quiçá há mais de um ano. Bom, bora lá, bora finalmente ler, já estamos em 5 minutinhos. Já era de costume que a mãe deles servisse pratos fundos de porcelana, cheios de uma sopa muito gostosa no jantar. Tem uma crítica nessa fonte, essa fonte não é muito gostosa de ler. Eu vou converter essa fonte aqui, uma fonte que eu gosto, que é o Calibre. Eu vou atualizar aqui o corpo e ele vai atualizar todo o texto, só para eu conseguir ler melhor mesmo, porque eu não achei essa fonte muito gostosa de ler. Na verdade, às vezes, eles esperavam o dia todo por isso. A refeição nunca desapontava. Era carne de porco. Eu juro que eu li gato aqui embaixo e eu ia ler, era carne de gato. Era carne de porco desfiada, boiando em um caldo laranja de gosto adocicado. E ela jurava que era assim por causa dos pedaços de abóbora que também lá flutuavam. Eu acho que aqui você tem um espaço para melhora. Que é uma palavra bem ruim. Ela tem que ser usada. Porém, perceba que é péssimo. Trunca, deixa o teu texto travado. A refeição nunca desapontava, era carne de porco desfiada, boiando em um caldo laranja de gosto adocicado. Ela jurava que era assim por causa dos pedaços de abóbora. Cara, por causa da abóbora. Pedaços. Já era. Resolveu. Um pouco mais fluido. Ela sempre dizia aos filhos que já havia comido. Antes de se arrumar para sair, para não sujar a roupa, e apenas os observava comer com os cotovelos na mesa e o queijo. Essa vírgula é desnecessária, na minha opinião. Dava uma bronca na filha mais nova, que tentava lamber o prato, dizendo que aquilo era falta de educação, que era muito feio uma mocinha ser mal educada assim. Deixava um leve sorriso escapar por entre seus lábios, com orgulho das suas crianças, que nunca davam trabalho para comer e cresciam saudáveis. Com certeza tem alguma mandinga nesse prato aí. O último passo era colocá-los para dormir, puxando as cobertas quentinhas até o pescoço deles, fazendo cafuné, depositando beijinhos em suas testas e, por fim, apagando a luz do quarto. Saía para trabalhar de noite em algum escritório para fazer essas coisas de adulto aí. Já sabem o que ela fazia. Vende crack. É triste a vida de quem. E seus filhos sequer se esforçavam para tentar compreender. De barriga cheia, normalmente eles adormeciam logo. O jantar os aquecia por dentro e dava uma sensação de moleza. Tem droga. Apagavam sem mais nem menos e seguiam em um sono tranquilo até serem acordados na manhã seguinte. Ou pelo menos era isso que acontecia na maioria das vezes. Desta vez o menino acordou com muita vontade de ir ao banheiro. Parecia que todo o seu organismo tinha tomado consciência de que já estava grandinho demais para fazer xixi na cama, como geralmente acontecia. Por mais que ele os arregalasse, seus olhos conseguiam captar apenas os contornos da drogado, dos móveis no quarto imerso em escuridão. Tentou sair tateando as paredes, sem acender a lâmpada do quarto e tomando cuidado para não fazer barulho e acordar sua irmã. Depois de ir ao banheiro, ele não conseguia dormir. Se desafiaria a fazer o que sua mãe pedia para que nunca fizesse. Desceu as escadas de madeira, que rangiam conforme os passos que dava. Jogou... Sabia que tinha algum problema aqui. Que rangiam conforme os passos que dava. Essas escadas de madeira... Suas escadas de madeira. É uma escada só, né? Que rangia conforme os passos. Pronto. Conforme os passos. Ou conforme seus passos. Seus passos. Ué. Ele não ia mijar? Jogou no sofá e ligou a televisão, que transmitiu o noticiário local. Caralho, cara. A cidade estava sempre um caos e às vezes ele tinha... Esse às vezes é assim mesmo. Ele tinha a impressão de estar assistindo a um filme de ação por causa das perseguições e dos crimes. O jantar estava pesando em sua barriga e ele não iria conseguir dormir agora, de todo modo. Decidiu que ficaria encarando a tela. Que é? Sua única fonte de iluminação da sala. Seus olhos ardiam por causa do esforço. Ele sentiu que seria melhor que os fechasse. Cara, o teu texto, Lucas, ele tem com certa frequência um vai e vem, uma desnecessariedade de palavras.
Aqui é mais um exemplo. Ele sentiu que seria melhor. Ele sentiu que seria melhor que os fechasse e assim o fez. Seus olhos ardiam por causa do esforço. Então decidiu fechá-los. Decidiu fechá-los. Simples assim. Simples assim. Esse é um defeito bem frequente do teu texto. Então na página 3, acabou de chegar na página 3 e a gente já viu várias vezes. Então pode ser um dos motivos da recusa inicial. Mesmo com os ouvidos sendo inundados pelos sons de sirenes de polícia e helicópteros, ele sentia o sono se aproximando, o que era um bom sinal. Recostou na cabeça do sofá, aceitando que não teria problema caso ele dormisse ali. Peraí, só um segundinho. Voltando. Ironicamente, só despertou quando ouviu a musiquinha de alguma propaganda de sorvete. Os gritos e tiros haviam cessado e agora só se ouvia a melodia amigável, acompanhada de um ruído estranho. O som não vinha da TV, mas sim de uma das paredes da casa, onde havia uma portinhola. Eles eram proibidos de entrar lá, pois sua mãe dizia que ali havia um depósito, e mesmo que ela fosse organizada, poderiam acabar encontrando ratos, baratas ou erro, se cortando com algo enferrujado. Por isso, ela sempre mantinha a porta trancada para protegê-los. Aqui é um exemplo de frase que não é que é desnecessário, mas ela ela é extra, sabe? É um detalhe bem relevante, é um negócio mais avançado, lógico, né? Mas, por exemplo, essa frase, ela não precisava. Aqui já explica, eles eram proibidos de entrar lá, pois sua mãe dizia que havia um depósito e mesmo que ela fosse organizada, poderiam acabar encontrando ratos, baratas ou se cortando com algo enferrujado. Pronto. Se ele desceu do sofá, bom, na real é trancado, né? Então a gente tem que melhorar isso aqui. O som não vinha da TV, mas sim de uma das paredes da casa, onde havia uma portinhola. Eles eram proibidos de entrar lá. Ficava sempre trancada. E eles eram proibidos de entrar. Obviamente lá. Sua mãe dizia que ali havia um depósito. Mesmo que ela fosse organizada, poderiam acabar encontrando ratos, baratas ou se cortando com algo enferrujado. Com certeza tá rolando alguma porra lá. Ele desceu do sofá e foi andando lentamente pela sala até chegar à porta, onde encostou uma das orelhas para escutar melhor. Houve um som que a princípio parecia engraçado, como um gargarejo, mas com um líquido mais espesso que água. Voltou a ficar sério assim que conseguiu captar o que aparentavam ser gritos por entre os gargarejos. Uma voz masculina. Eita porra. Os barulhos cessaram e ele tomou coragem para abrir a porta. Desceu mais alguns degraus. Ué, não ficava trancada? Vou explicar isso aqui. Desceu mais alguns degraus e agora se encontrava num ambiente cinzento. Ou eu que esqueci alguma coisa que eu li. Com paredes de concreto sem revestimento. Parecia ter sido construído às pressas ou em segredo. Estava infestado com um cheiro acre e, para sua sorte, por que a criança sabe o que é acre? A gente está enxergando pelo ponto de vista dela. É importante que a gente esteja alinhado também com a forma o nível de palavras. Pode parecer, tipo, mas quem escreve, quem tá narrando é o narrador. Então, porra, você não precisa, né, obrigatoriamente tratar o ponto de vista da criança com palavras que uma criança conhece. É uma técnica de escritor. É uma boa prática do escritor você usar isso. É uma coisa que eu aprendi com James Wood, na verdade. Uma comparação com vários escritores, né, clássicos e contemporâneos.
mostrando essa peculiaridade interessantíssima, que é bons escritores, não todos, né? Mas bons escritores que fazem isso. Quando ele está descrevendo uma cena do ponto de vista de uma criança, de alguém pouco letrado, ele facilita, deixa bem mais simples as palavras que são utilizadas e também até a percepção, o ponto de vista muda um pouco. É bem legal isso. E eu acho que é uma coisa bem interessante para você adicionar no seu catálogo, né, de técnicas. É pensar desse ponto de vista. Quem é que está enxergando a cena? Quem é que é o nosso protagonista na cena? E você ir pela ótica dele. Você tem que pensar o seguinte: esse ponto de vista onde o protagonista avança e você acompanha ele, é como se você estivesse olhando pelos olhos dele. Então você está enxergando da altura dele, pela percepção dele, pelo ponto de vista dele, pela mente dele. Então se você usa uma palavra como acre, você sabe que, porra, aquela criança provavelmente não sabe o que é esse cheiro acre. Que porra é essa? Uma criança. Então ele te tira um pouco, sabe, da narrativa. Como eu falei, o trabalho do escritor é fazer o leitor estar dentro da história. Uma coisa que o Klaus compartilhou outro dia, uma escritora comentou, ou uma leitora, não lembro, e o Klaus retweetou e falou: o Lucas falou isso tal dia. Eu repito, o melhor texto que existe é quando você não percebe o que está lendo. Quando você é tragado lá para dentro, quando você é engolido pela história. Porque foda-se que é um texto. O que importa é a história. E o escritor bom faz isso. Não fácil, não é fácil. Tem que ter habilidade. E essa habilidade é uma habilidade que não se compra, se treina. Não havia mais ninguém no cômodo, ninguém vivo ao menos. No assoalho jazia o corpo de um homem ainda de olhos abertos, que transmitiam uma expressão de desespero. Uma faca se encontrava cravada em seu pescoço e ele estava banhado com seu próprio sangue, com o qual havia engasgado. O rosto do menino permanecia imóvel. Estava, né? Estava imóvel. Como se meio que já esperasse por isso. Está imóvel, ele está em choque. Ele está em choque, ele não esperava por isso. Isso aqui é uma incongruência. Fez uma observação geral na sala. Se ele fez uma observação, é ponto, tá? E aí vai começar a falar o que ele viu. Na mesa haviam roupas dobradas, principalmente ternos. Em uma das paredes, diversos instrumentos de açougueiro estavam pendurados, exceto o cutelo, que havia sido posto em um balcão de pedra. O lugar era uma mistura de depósito com cozinha. E a outra parede continha uma pia que estava úmida, por usada recentemente. Metros e metros de intestinos pálidos já limpo, que estavam aguardando por secagem e armazenamento. Intestino, né? Na terceira parede havia um armário grande o suficiente para que o menino se escondesse. E foi o que ele fez assim que ouviu alguém se aproximando, mas não sem antes observar a última parede, onde havia uma estante repleta de jarros de vidro idênticos, cada um com um coração submerso em formol. Ele sabia que era formol. Além do que eu falei antes, mano, tu saber que é em formol só de olhar dentro de um frasco. Vocês já viram formol? É transparente. Tá dentro de um frasco fechado, não tem nem o cheiro. Então, difícil de falar informal, né? Você que é escritor, você sabe que é informal, mas o moleque não tá ligado. Para a conservação. Ao lado da estante, uma porta se abria lentamente, ao mesmo tempo em que o menino terminava de fechar a porta do armário. Sua mãe conversava com o cadáver do homem. Chamava-o de querido e outros apelidos carinhosos. Pude ouvir gemidos repetidos de esforço, mas com o passar do tempo ele foi percebendo que eles eram de prazer e... Eu não sei se eu quero ler isso. Tá, eu vou ler um pouquinho, mas aí eu não vou aguentar muito não, mano, que não é meu tipo de texto, tá ligado? Mesmo pra analisar, me pega. Podia ouvir gemidos repetidos de esforço, mas com o passar do tempo ele foi percebendo que eles eram de prazer. Eram acompanhados de breves risadas, e o menino imaginou outras situações em que sua mãe ria assim. Instantes depois vieram os sons de lambidas exageradas e ele ouviu a faca ser retirada, depositada no chão. Ouvia agora sua garganta fazendo esforço para engolir algo que parecia interminável. Finalizou com um suspiro de alívio e um estalo com a língua. Então o som da lâmina do cutelo sendo afiada no balcão. Depois de um tempo, o primeiro golpe.
Um baque surdo. Ele sabia que era a lâmina atravessando a carne, quebrando o osso. Ele ficou ali agachado no escuro, perder a noção do tempo, ouvindo todo o processo de limpeza. Dos seus olhos escorriam lágrimas. Que doideira, né, mano? Mas por outro lado, ele até achava natural que ele fizesse aquilo. Abraçou os joelhos e aguardou novamente o som da porta se fechando. Desta vez com uma tranca. Fudeu, o moleque tá trancado lá embaixo. Saiu do seu esconderijo, percebera que estava preso junto com a pilha de ossos descarnados que um dia foram homem no canto da sala. Toda a carne tinha sido levada para um frigobar e só restava o sangue no chão. Ué, mas ela não limpou? Estava grudento e em processo de coagulação. Tentou forçar ambas as portas, não havia saída. O máximo de esforço para ignorar o cheiro metálico que vinha junto com a sua respiração. Não sabia o que fazer. Teria que passar a noite inteira lá e tentar escapar quando a porta fosse aberta novamente. Não sabia o que sua mãe era capaz de fazer, caso o descobrisse. Essas horas aí, você reza pra Deus. Bate na porta e fala: mãe, tô preso. Desculpa, mãe, fiquei preso no armário. E já era, mano. Tu torce. Porque ela vai descobrir. Tá ligado? Suas dúvidas foram respondidas pelo chiado da chave girando na fechadura. A porta foi aberta novamente. A mulher já estava sem maquiagem, havia tomado um banho e lavado o cabelo. E agora vestiu um roupão delicado. Seu semblante era uma incógnita e ele sentiu um medo que logo foi atenuado pelo sorriso tranquilo que ela dera. Não conte a sua irmã, por favor. Aí eu falei, a mulher é mãe do cara, tá tudo certo. Ela parecia implorar e ele quase sentiu pena. A mulher se aproximou e fez carinho em seus cabelos. Suas mãos estavam limpas. Venha, limpe os pés no tapete e vamos dormir. Nossa, isso aqui é sinistro. Isso aqui é sinistro. Eles deram as mãos e subiram as escadas juntos. Em seu olhar não havia nenhum resquício de rancor. Entraram no quarto tomando cuidado para fazer silêncio. E novamente ela o envolveu em cobertas e o encheu de beijinhos. Na manhã seguinte, ele não comentou nada sobre, apenas ficou vendo televisão com a irmã. Cara, você podia terminar a tua história aqui, inclusive, tá? Eu duvido que essas últimas 2 páginas aqui vão agregar muita coisa. Ah, tem que contar sobre a sopa. Ah, não. Subentendi. Não tem. Eu não vou ler mais porque já estamos em 22 minutos e 40 do texto. Eu já fiz vários comentários. E aqui no final a história ficou bem melhor, o ritmo ficou um pouquinho melhor, não tem tanta repetição, não tem tanta frase e palavra sobrando. Deu uma melhoradinha. E o restante da história... o resto da história é basicamente o moleque percebendo que ela usava a carne dos homens pra comer. Que não é uma novidade, né? Não é nenhuma novidade a gente ter uma personagem que usa carne humana pra alimentar as pessoas. O açougueiro da rua não sei o que lá. Aquele musical já cravou isso há muito tempo. Então não é uma novidade, não é uma história nova, não é um plot inesperado. Quando você propôs o sabor adocicado, ela falava que era da abóbora, já deu a entender ali que a sua história se tratava de usar carne humana ou alguma coisa nojenta para compor a sopa. Então, cara, pra mim, ali você já deixou claro o que esperar. E você me entregou o que eu esperava. Ou seja, o que faz a sua história ser boa ou não, quando é previsível, é a execução, a beleza dos detalhes, a beleza da literatura, a beleza da construção fraseal que você tem, que ali você tem onde melhorar. Então, basicamente, o plot é um plot previsível e a escrita tem bastante espaço para evolução. O que eu te passei de técnico, dos quês, de frase sobrando, isso é uma coisa técnica. Beleza de frase, construção literária é uma questão de habilidade, esforço. Existe talento, existe esforço. O esforço sempre supera o talento. Uma pessoa talentosa e esforçada, eu não preciso explicar muita coisa. Normalmente as pessoas que são talentosas e esforçadas são chamadas de gênio em algum momento.
Se você nasce só com esforço, sem talento nenhum, você chega tão longe quanto qualquer pessoa talentosa, porque raramente você tem algum talentoso que se esforça. Isso é real. Essa é a verdade. Ainda mais num Brasil onde a gente tem tanto escritor e é pouquíssimo profissional, né? Não enxerga o profissionalismo dentro da carreira. Acaba que a gente tem muita gente que escreve muito bem, mas é um completo babaca com todo mundo, né? Se acha tão bom que trata mal todo mundo, se coloca numa posição de superioridade com editora, se coloca numa posição de superioridade com todo mundo, e na verdade até parece que o cara não sabe viver em sociedade. Tô desabafando um pouco. Isso acontece com certa frequência.